E aí pessoal, estamos de volta com mais dicas de comunicação e a nossa dica de hoje vai ser uma dica de entrevista que a gente vai responder a pergunta: por que devemos te contratar? Meu nome é Felipe Sacchi e essa é a nossa conversa de hoje. Então a gente entra aqui oficialmente na nossa série de dicas de entrevista e essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, quando alguém realmente vai lá e te pergunta por que a gente deve te contratar. Cada um tem uma maneira de responder, cada um tem uma maneira de tentar direcionar essa pergunta, mas na verdade essa pergunta é muito estratégica para quem está perguntando, porque estão procurando uma coisa muito específica e não é aquela ideia de vender as suas habilidades. Quando te perguntam por que devemos te contratar, na verdade é a hora que a gente tem para conseguir responder quais são as necessidades da área, do gestor que está perguntando, da empresa como um todo, que a gente consegue ajudar. Então, essa pergunta necessita de um pouco de pesquisa da nossa parte prévia para que a gente consiga responder. Então, por exemplo, eu convido qualquer pessoa a estar respondendo essa pergunta sempre a pesquisar um pouco sobre a área ou sobre a empresa, procurando saber quais são os desafios daquela área, daquela posição. Se já não está descrito ali na posição, a gente consegue descobrir um pouco mais o que é que eles estão procurando. Ou nos relatórios de ESG, a gente sempre consegue descobrir coisas muito inteligentes, muito importantes nos relatórios de ESG da empresa, porque a gente sabe o que a empresa quer para o futuro, para os próximos anos, no que diz respeito à pauta de ambiente, da sua governança, do aspecto social, de contratações, enfim, diversas coisas que a gente consegue descobrir, que aí sim a gente consegue conectar com as nossas habilidades. Então, eu gosto de reiterar que essa pergunta, por que devemos te contratar, não é um momento de vender suas habilidades. Falar, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu consigo fazer isso. Não. É um momento da gente parar um pouco e pensar. As necessidades da empresa, da área, de você, gestor que estão contratando, são essas. E eu consigo ajudar com isso. Eu possuo uma habilidade que está conectada com a sua necessidade da área, fazendo isso, isso e isso. Eu vi que vocês têm no relatório de ESG de vocês uma pauta sobre tal assunto para o ano de 2025. E eu acredito que eu consigo ajudar com essas habilidades que eu tenho. Aí vocês veem, o foco não fica tanto em se vender, mas sim no identificar as necessidades da empresa, ou da área, ou do gestor, ou daquela posição especificamente, e aí você mostrar que você tem conhecimento disso e como você consegue ajudar. Essa é a maneira correta de responder a pergunta por que devemos te contratar. Então, novamente, deixando muito claro, precisa de uma pesquisa prévia. Dá uma olhada no site da empresa, nos relatórios, naqueles relatórios de relação com investidores, que é o famoso RI, que você consegue achar em vários lugares também. E aí dá uma lida nessas pautas, nesses relatórios, nesses desafios da empresa e tenta responder essa pergunta sempre conectado com esses pontos que você consegue descobrir. E às vezes, como eu disse, na própria posição, se você está fazendo uma entrevista porque você achou no LinkedIn a descrição da vaga, você consegue ver lá também os desafios da posição. Caso você não consiga, caso você não tenha conseguido dar essa pesquisada prévia, também tem uma segunda maneira de responder essa pergunta. E na verdade é voltando uma pergunta para a pessoa que te perguntou. Então vamos supor, a pessoa te perguntou, por que devemos te contratar? Você volta uma pergunta falando... Na verdade, antes de eu responder essa pergunta, eu adoraria saber quais são os desafios que a área está tendo no momento, quais são os objetivos de você, gestor, para os próximos 2, 3, 4 anos, aí você pode escolher o número de anos. Você devolve a pergunta para o gestor para que ele te dê as informações necessárias e importantes para que você consiga responder essa pergunta com mais clareza e com realmente a resposta que faz sentido. E isso, de quebra, te dá um pouquinho de tempo também para você ir bolando uma resposta, porque aí você deixa o foco na pessoa que está respondendo e você vai bolando a sua resposta nesse meio tempo também. Então acaba sendo uma dica efetiva caso você precise falar um pouco mais. Mas vejam que o foco da pergunta, novamente, não é se vender. Aqui é aquela questão de conectar realmente com o que a empresa está precisando, com o que a área está precisando, com o que a posição está precisando. E aqui você decide onde você quer focar. Você pode focar no que a empresa precisa como um todo, no que a área precisa como um todo, ou só o que a posição precisa como um todo. Contanto que você consiga conectar. Aí a pessoa perguntando vai ver que você respondeu a pergunta da maneira que realmente é necessária. Então, recapitulando tudo aqui que a gente falou. Por que a gente deveria te contratar? É uma pergunta que serve para conectar com o que a empresa necessita e não se vender. E a gente tem duas maneiras de responder. A primeira, fazendo aquela pesquisa breve, vem no site, vem no relatórios, ESG, relação com o investidor e tendo aí a resposta conectada. Ou, número 2, voltando a pergunta para a pessoa, falando: me dá um pouco mais de informação sobre os desafios, os objetivos que você tem hoje para que aí você consiga responder efetivamente. Essa é a nossa dica de hoje para nossa resposta de dica de entrevista. Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas, seus comentários aqui, que a gente está sempre de olho e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!